A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes de estar mais um dia aqui com vocês. Amém? Vocês aí conosco também, aproveitando essa live. Amém? Glória a Deus. Uma live da parte do Senhor. Palavra poderosa. Amém? 21 dias debaixo das tuas asas. Tem sido poderoso nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É por isso que eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Salmo 91. Glória a Deus. Aproveitando que hoje é o 18º dia. Amém. Glória a Deus. Então, Salmo 91. Abra sua Bíblia, por favor. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga amém. Aleluia. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O pastor Naldo falou, nós estamos no 18º dia, né, da nossa campanha que tem sido poderosa. E eu vou ler o versículo do dia e depois nós vamos fazer a confissão. Amém? Lá em Deuteronômio 31, versículo 6, está escrito: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Agora repita assim comigo: eu sou forte e corajoso, porque eu estou firmado no Senhor. O Senhor vai diante de mim na minha batalha. Eu tenho a confiança de que o seu amor não desamparará. Estou firmado na sua bondade e na sua graça. O medo e o pânico não terão lugar na minha vida, pois eu estou firmado no Senhor e no seu amor. O Senhor não me abandonará, pois fui alcançado pela sua graça. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada no seu coração. Amém, meu irmão? Espero que você estava também acompanhando aí a live do pastor Luísio. E lembrando que o pastor Luísio, a partir de segunda-feira, ele vai começar uma live diária, né, para falar sobre Apocalipse
de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Amém? E lembrando que esse é a última semana do nosso jejum. Então, domingo nós vamos encerrar o nosso jejum. Então, nós não vamos mais ter aí a nossa live diária nesse horário da noite, né, do jejum. E aí vejo tanto que o Senhor cuida de você, né? Você estava sendo aí alimentado, né? De repente acostumado de ter uma palavra, né? Todas as noites. E aí agora vai acabar o nosso jejum domingo. E já na segunda noite vai ter uma live aí de segunda a sexta-feira do pastor Luiz compartilhando a palavra. Então bom que você já continua nesse ritmo. Amém? Então esse é o cuidado de Deus em suprir e alimentar você. Amém? E se você ainda não comprou o livro, né, recomendo que você compre o livro do pastor Luiz, o livro do nosso jejum, né, vale a pena você ter, amém? Para você estar meditando nessas verdades aqui, amém? Esse livro é como se fosse um devocional também, só que de 21 dias, né, de lições profundas, né, e de assuntos que são realmente tão ricos que muitas vezes, enquanto eu estou compartilhando com os irmãos aqui, né, eu fico assim com o coração na mão, né, assim ansioso por dizer mais, mas fico limitado aí pelo tempo, amém? Mas que bom que você está conosco, né, os irmãos estão nos acompanhando aí pelo YouTube, né, alguns pelo Instagram também, amém? Então estão aqui conosco, né, o Júlio e o Marcos André, amém? Por trás aí dos bastidores, né? Amém. Bem, eu quero que você pegue a sua Bíblia primeiro em Efésios, no capítulo 6, do verso 14 ao verso 18. Amém? Eu quero ler esse trecho da palavra do Senhor com você, que é aonde nós vamos nos fixar mais. Amém? Efésios capítulo 6, do verso 14 em diante, né? Deve estar aí já na tela, né, da nossa transmissão, tanto no YouTube quanto no Instagram. Amém? Está escrito: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu quero que você agora, ainda em Efésios, né, coloca aí no capítulo 1, no verso 20, por favor, aí na tela da transmissão. Se você tiver com sua Bíblia também, abrindo a sua Bíblia, amém? Volta aí um pouquinho no livro de Efésios, quero ler ainda 2 textos com você, amém? Deixa aí aberto. Então esse texto que nós lemos agora, primeiro, que é Efésios 6, do verso 14 ao verso 18, é um texto bastante conhecido, é um trecho bastante conhecido, popular da palavra de Deus, porque fala justamente da armadura de Deus, amém? E eu sei que quando nós começamos a compartilhar algo a respeito, né, de um trecho bastante conhecido, existe a tendência natural nossa, e tendência natural mesmo, né? Isso não tem nada a ver com o espírito, né? A gente já pensar o seguinte: ah não, já sei qual que é essa pregação, ah não, já ouvi essa mensagem, ah não, acho que não tem nada de novo. Mas preste atenção na coisa, meu irmão, a grande diferença da palavra de Deus é que ela tem inesgotáveis e profundas riquezas espirituais que se renovam, porque a palavra de Deus, ela é eterna, a letra, ela está escrita aí, é a mesma, sabe, há milênios na verdade, percebe? Só que todos os dias, quando nós tomamos a palavra de Deus, guiados e inspirados pelo Espírito de Deus, sempre há algo novo da parte do céu. Amém, meu irmão? Então prepare o seu coração, né? Não fique pensando, né, de maneira precipitada, de repente que você já sabe todas as coisas a respeito da armadura de Deus. Não, o Senhor tem algo novo para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Por isso, você precisa entender desde já que nós, como crentes, né, como cristãos, nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Então, antes de mais nada, né, de entrar nos pormenores da armadura de Deus, né, a armadura que nós temos em Cristo Jesus, você precisa identificar primeiramente a posição em que nós estamos em Cristo, que é uma posição de autoridade, é uma posição de honra, é uma posição de triunfo, é uma posição de vitória. Essa é a sua posição, esse é o seu lugar.
Por isso nós não precisamos viver no fracasso, não precisamos viver na depressão, não precisamos viver na derrota, não precisamos, viver com esse sentimento de perda, de melancolia a todo instante, não. Porque você está numa posição de honra, uma posição de autoridade. Nós estamos em Cristo Jesus. Olha só o que diz Efésios 1, 20. Amém? Efésios 1, verso 20. Está escrito: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita os lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Veja, o que eu acabei de ler aqui é o que Paulo está falando a respeito de quem? O que você acha? De nós ou de Cristo aqui primeiro? Está falando daquele que tem autoridade, está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Aí no verso 22, quem é essa pessoa que Paulo está falando aqui? Quem é, irmãos? Cristo Jesus, amém? Então Paulo está falando de Cristo, né? Então Paulo está falando, né, que Deus fez isso com Cristo, né, que ele foi ressuscitado dos mortos e que ele sentou à direita do Pai, à direita da majestade, né, como Paulo também fala, nos lugares celestiais. Então Cristo, aqui é Cristo, amém? Só que olha o que a palavra de Deus fala agora a nosso respeito. Então Cristo está nos lugares celestiais, assentado à direita do Pai, acima de todo principado e potestade, nesse lugar de honra, de domínio, de autoridade, de poder, de soberania. Agora olha só o capítulo 2, verso 6, amém? Vamos lá, capítulo 2, verso 6 de Efésios. Então Efésios 1, 20 fala de Jesus nessa posição gloriosa. Agora olha só o que fala de Efésios 2, e Efésios 2, falando da nossa posição agora. Olha só o que diz: e juntamente com ele, ele quem? Ele quem, meus irmãos? Cristo, amém? Juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Veja, primeiro fala no capítulo 1 que Jesus ressuscitou. Agora no capítulo 2 fala que nós somos ressuscitados juntamente com ele. Agora fala a nosso respeito. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, você está entendendo a posição gloriosa que nós fomos colocados, de honra, de autoridade e poder? Primeira palavra fala dessa posição de honra, de autoridade e poder gloriosa de Cristo. Até aí todo mundo entende, todo mundo acredita, fala, não, é verdade, Jesus está lá no trono, né? É verdade, o Senhor ressuscitou e está lá à destra do Pai, é verdade, o Senhor Jesus, Ele está vivo e Ele está acima de todo principado e potestade, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, não só nessa vida, não só nesse mundo, mas em todos os mundos que virão por toda a eternidade. O nome dele está acima de todo nome. Essa é a posição gloriosa de Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje nessa noite, meu irmão. Você está na mesma posição, porque você está em Cristo Jesus. Por isso você está em posição de autoridade. Agora entenda uma coisa, meu irmão. Durante a primeira semana, os primeiros 8 ou 9 dias, na verdade, desse jejum, nós ficamos falando só dessas promessas de proteção do Senhor sobre nós, vinculadas ali às verdades do Salmo 91, que nós temos confessado aqui todos os dias, declarado todos os dias. Então, nós temos falado dessa proteção do Senhor sobre nós, confessando a verdade dessa proteção do Senhor sobre nós. Mas existe uma parte da vida cristã, meu irmão, que significa sim, que você se posiciona contra o inimigo, e você arma guerra contra o reino das trevas, e você se opõe a Satanás e seus demônios, quando nós nos levantamos como igreja, porque essa é a nossa posição de autoridade, amém? Então existe esse aspecto da fé também, sabe, quando você tem essa postura de batalha espiritual. Só que como essa batalha ou essa guerra espiritual, ela é real e verdadeira, existem vestimentas próprias para isso. E aí que entra a realidade dessa armadura. Só que antes de eu chegar nessa armadura, eu ainda quero explicar algumas coisas para você. Veja, se um cristão, um crente, vai experimentar vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele possui a respeito de si mesmo como igreja. Como que ele se enxerga? Então é muito importante a visão que você tem a respeito de si mesmo. Então existem basicamente 3 visões, que o pastor Luiz descreve aqui. Ou você é um crente militante, ou você é um crente derrotado, ou você é um crente triunfante.
Pastor, qual que é a diferença desses três? Vou dizer para você. Quem que é o militante? Militante é aquele que ainda, ele não está, ele não se vê, ele não se enxerga assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, se ele não se enxerga nessa posição de autoridade, ele é um crente que a todo instante ele está tentando lutar e tentando ganhar vitória sobre o inimigo. E por isso ele se esforça muito nessa batalha, ele se esforça bastante nessa guerra, sabe? Ele realmente é empenhado e dedicado, só que a vida dele é muito cansativa, é muito desgastante, é muito pesada, é muito sobrecarregada. Por quê? Porque ele não se vê na posição de autoridade, ele não vê que está por cima, ele não vê que está lá no alto, ele não se vê nessa posição. Então ele vive nessa guerra, mas com a sensação de que é pelas forças dele. Por isso que ele está sempre cansado, por isso que ele está sempre querendo desistir das coisas de Deus, por isso que ele está sempre querendo deixar, funções da igreja, se ele está envolvido na obra de Deus. Por quê? Porque ele só é um militante, ele não é triunfante, ele não entendeu ainda, ele não vê na posição, fala, não, eu ainda vou chegar lá, um dia, se Deus quiser, eu vou estar lá em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, eu vou apenas liberar o comando de poder e autoridade, porque eu estou acima desses principados e potestades. Não, ele não se vê dessa forma, ele acha que é uma posição que ele ainda vai conquistar, que ele ainda vai chegar lá. Então ele está aqui na batalha, sabe? Ele se sente sozinho. É como se o Senhor tivesse partido lá para a glória e agora é com ele mesmo. E ele tem que ter essa vitória. Só que ele tem pouca vitória, porque ele não sabe da posição dele. Percebe? Então esse é o militante. Muito esforçado, mas sempre muito cansado. E chega uma hora que ele se esgota. Entende? Essa é a razão do esgotamento espiritual. Eu estou dizendo para você. O esgotamento espiritual que produz em você vontades de surtar e abandonar tudo, é porque você abandonou a revelação da sua posição de autoridade. Porque quando você está numa posição de trono, de governo, você governa pelo que você declara, e você está seguro da sua posição. E essa posição não tem nada a ver com o seu esforço, mas com o esforço de Cristo Jesus, que chegou a suar sangue. Tamanha foi a pressão, a opressão, a batalha que ele enfrentou por mim e por você. E ele, depois dessa vitória, vai e nos chama para essa posição de trono. Percebe? Então você não deveria estar se sentindo assim. Amém? E eu falo isso não para te condenar, não para te culpar. Claro que não. Mas é apenas identificando a condição espiritual, de repente, sua. Mas eu creio, que em nome de Jesus, ao final dessa palavra, você vai estar retornando ao seu posicionamento, amém? Ao seu lugar em Cristo Jesus, e vai voltar a ser um crente triunfante, amém? Então veja, eu acabei de falar do militante. Tem um segundo tipo, que é o derrotado. Quem que é o derrotado? É aquele que é completamente ignorante. Ele nem sabe de guerra, não sabe de nada. Ele está assim à mercê das circunstâncias. Ele começa a ouvir falar dessas coisas, acha tudo interessante, sabe? E é tão assim, alheio e sem entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, que ele vive uma vida de constante ataque pelo inimigo e vive num estado de fracasso e derrota sem fim. Por quê? Porque ele é como se fosse um barco à deriva nesse mundo. E mal sabe das setas que estão voando contra ele. E não se posiciona. Então essa é a situação daquele que acha que ignorar essas verdades vai trazer vitória. Muito pelo contrário, tem vivido em constante derrota. E tem o terceiro tipo, que é o tipo da posição onde nós devemos estar. Eu creio que essa palavra, quando recebida no seu coração, de maneira aberta, sabe, ansiando por ter revelação no Espírito, você vai se colocar na posição de triunfante. Quem que é o triunfante? Triunfante, ele descreve a perspectiva bíblica do crente assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, ele não apenas sabe da autoridade dele, mas ele exercita a autoridade dele para colocar o inimigo debaixo dos pés dele. Ele se posiciona. Ele tem autoridade e se posiciona. Ele usa essa autoridade. Por isso, entenda uma coisa, meus irmãos, nessa época em que a atividade do maligno está aumentando, como já foi profetizado no passado por homens de Deus no passado, porque nós estamos nos dias do fim. Então é uma época de maior atividade do maligno. Então nesse tempo é vital que os crentes saibam a respeito da sua posição em Cristo. Porque
porque é tempo de guerra sim. Então nós precisamos de ser completamente convencidos de que nós temos autoridade por causa da vitória de Jesus na cruz. Por isso que todas as noites nós estamos aqui, sabe, convidando você para a mesa do Senhor, para o pão, para o cálice, porque é para trazer a memória da sua posição em Cristo Jesus. Porque Jesus venceu, você venceu. Jesus, ele assumiu a sua derrota para que nós hoje assumíssemos a vitória dele. Jesus pegou a minha e a sua derrota para que hoje, nesses dias, nós pegássemos a vitória dele. A nossa derrota se tornou a derrota dele, porque ele tomou sobre si o castigo, a punição, o juízo, a ira de Deus o Pai. Lá na cruz ele tomou sobre si, mas agora nós, hoje, em vida, tomamos sobre nós a posição de vitória. Ele venceu a morte, ele venceu o inimigo, ele venceu o mundo. Por isso tenha bom ânimo, meu irmão. Apesar de todas as aflições, apesar de todas as guerras, apesar de toda essa movimentação espiritual, que você pode ter certeza, meu irmão, vai ser cada vez mais crescente. Por isso que é tão importante a sua revelação do seu posicionamento, da armadura que Deus separou para você, para que você tenha vitória nessa batalha, nessa guerra. Amém? Então Paulo, ele diz que nós precisamos estar vestidos da armadura para permanecermos inabaláveis. Você tem que estar vestido, entende? Ninguém vai para uma guerra sem as armas adequadas. Ninguém vai para uma batalha sem a sua armadura, sem os seus equipamentos de proteção, de defesa, de ataque também. Ninguém vai, isso em época nenhuma, nem hoje, nem antigamente. Ninguém vai para a batalha assim. Por isso que é importante você entender que nós temos também uma armadura para ser vestida também. Amém? Por isso, entenda, desde já, eu quero dizer para você, cada peça dessa armadura, e talvez aqui tenha algo novo, né, para alguns, ou para muitos talvez, mas cada peça da armadura, você deve perceber, que na verdade é um aspecto das afirmações do Evangelho da graça de Deus. Cada peça da armadura é um aspecto da verdade do Evangelho da graça de Deus. Entende? Então, quando a nossa fé é correta, nós não podemos ser abalados. Vestir-se da armadura diz respeito a ter uma fé correta a respeito da sua posição em Cristo Jesus, a respeito daquilo que o Senhor já fez por você, a respeito do Evangelho. Amém? Você percebe que é tudo a respeito da graça do Evangelho do Senhor? Essa é a única mensagem. Olha o que diz em Efésios 6,14, mais uma vez, que a gente leu no início. E agora eu quero ler novamente com você, até para poder ajudar a fixar esse texto na sua mente. Amém? Então está escrito: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Então essa aqui é a postura, é isso que Paulo está falando aqui. Então quando nós tomamos a armadura de Deus, nós permanecemos inabaláveis no tempo da batalha, nos dias da guerra. Então tomar a armadura de Deus não é algo pequeno e sem importância, mas é algo vital para a sua vida de fé, para a sua vida cristã, para a sua vida desses dias. Então cada peça da armadura aponta para um aspecto do Evangelho. São aspectos dessa mensagem, dessa verdade, dessa crença, que é a única crença correta neste tempo da nova aliança, que é o tempo da graça de Deus. Então trata-se de algo, na verdade, doutrinário. Então quando nós cremos corretamente, nós estamos usando a armadura. Amém? É uma questão de crença, é uma questão de fé. Por isso, quando a fé está errada, em qualquer um desses pontos, nós nos tornamos abaláveis. Percebe? É igual você pensar justamente em uma guerra, em uma batalha. Imagine por um instante. Se você vai para uma batalha, né, você veste ali a couraça da justiça, você tem ali o escudo, você vestiu ali os seus pés, né, com um tipo de bota ali, de coturno para a guerra, para a batalha, né, e você está com a espada ali nas mãos, só que aí você esquece o capacete. O que vai acontecer? O que você acha que o inimigo vai fazer?
ele vai ver que está faltando uma parte da sua armadura. E aí você deu exatamente aquilo que os crentes gostam de chamar de brecha. Entendeu? Só que o grande problema é que normalmente as pessoas chamam de brecha o pecado, o comportamento pecaminoso. Entenda uma coisa, irmão, de uma vez por todas. Cristo Jesus resolveu lá na cruz o problema do pecado. Agora a questão é você ter uma crença correta. Se você não tem uma crença correta a respeito de qualquer um desses aspectos dessa armadura, você está deixando de vestir uma dessas peças. E nesse lugar, o inimigo ele vai mirar para atacar você e para abalar você. No meio da batalha, sabe? Pense do outro lado. Vamos imaginar que você é alguém que está na batalha e está guerreando contra o seu inimigo. Você vê que ele está com todas as peças de armadura, menos o capacete. Aonde você vai mirar para eliminar o seu inimigo? Na cabeça. Na cabeça, percebe? Agora, se a pessoa no meio da batalha vai sem o escudo, o que você vai fazer? Você vai partir para cima. Com muito mais segurança, porque não vai conseguir se defender. Percebe? Então, é importante cada um desses aspectos. Amém? Então, todas as partes da armadura, elas estão relacionadas com a nova aliança. Não tem nada da velha aliança aqui, não tem nada da lei. Por isso que aqueles que possuem uma fé errada, ainda segundo a lei do merecimento, se tornam vulneráveis aos ataques do maligno. E aqui eu já respondo a questão sua, que muita gente fica perguntando, pastor, me perguntaram isso, pastor, parece que tem gente que é mais atacado. Mas por quê? Tem alguma crença errada que entrou ali, deixou de vestir alguma peça dessa armadura da nova aliança da graça, do evangelho, do Senhor. Então os ataques com dardos inflamados virão sobre todos nós vamos ser atacados pelo maligno, não tenha dúvida, eu não nego isso. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, mas essa é a verdade. O inimigo é contra nós. Nós vivemos em um mundo cujo príncipe é Satanás. Nós estamos em um tempo de intensa atividade espiritual, de guerra mesmo. Então todos são atacados, todos são enfrentados pelo maligno. Mas a grande questão é, aqueles que possuem uma armadura correta, permanecem inabaláveis, vencem, prevalecem. Mas pastor, como é que eu vi isso? É como eu disse para você, a questão de convicção, é uma questão de fé, de crença correta. Então primeiro vamos falar aqui, de nos cingirmos com a verdade. Amém? Então, lá no verso 14 começa dessa forma: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amém? Então, cingir aqui significa usar uma cinta ou um cinto. O que significa cingir com a verdade? O que é a verdade? A verdade é o evangelho. Amém? E por que eu digo isso para você? Veja bem, o Senhor Jesus ele disse aos fariseus, depois você pode conferir, não vai dar tempo para eu abrir todos os textos, mas lá em João 8:32, Jesus disse para os fariseus o seguinte: se eles conhecessem a verdade iria libertá-los. E deixa eu te falar uma coisa, a gente critica muito fariseu, né? Só que eu quero te lembrar algo: a seita dos fariseus, esse grupo de judeus daquela época, eles eram os mais severos, eles eram os maiores conhecedores da escritura daquela época. Eles tinham, grande parte dos mestres fariseus, eles tinham de memória o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia e outros trechos enormes do Antigo Testamento. Eles eram grandes conhecedores da palavra de Deus escrita naquela época, que era só o Antigo Testamento. Então aí Jesus vai, se levanta e fala para eles: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Meu irmão, aí você consegue entender um pouco a indignação dos caras, dos fariseus, né? Porque os caras cheios de Bíblia na cabeça, com o Pentateuco de memória, vários trechos dos profetas também na memória deles, liam, a Bíblia muito mais do que a maior parte de nós, entende? Então assim, eles eram intensos, eles eram estudiosos, eles tinham conhecimento da palavra escrita da antiga aliança. Tinha. Aí Jesus fala: olha, vocês não conhecem a verdade. Se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Meu irmão, aí o cara surta e fala: não, peraí, mas não, aí você me ofendeu, entendeu? Então assim, a posição deles com certeza era essa. Por isso que eles atacavam Jesus, porque eles se sentiam ofendidos, porque eles eram estudiosos, eles eram aplicados e dedicados. Mas só que a grande questão é a seguinte: quem é verdadeiro nessa história? Quem é aquele que só diz a verdade? É Cristo ou os fariseus? Eu pergunto para você. Cristo Jesus. Até porque ele disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, então Cristo está falando a verdade. Então se Jesus está falando a verdade, porque Ele é o Senhor, Salvador, Ele é Deus, nunca pecou, Ele é perfeito, amém? Quando Ele fala a verdade, Ele fala a respeito de si mesmo. Então entenda uma coisa, se Jesus falou isso para eles, né? Porque Jesus falou isso para eles, conhecereis a verdade vos libertará. Então o que Jesus estava dizendo em outras palavras? Que o Antigo Testamento não é essa verdade que traz a libertação. A antiga aliança não é essa verdade que traz a libertação. Você percebe? Tanto que isso é sério. Então Jesus estava falando, na verdade, era em relação à lei. Não que a lei seja ruim, a lei é boa, a lei é de Deus e a lei é eterna. Mas a lei não tem o poder de nos libertar, meu irmão. A lei, ela apenas torna evidente o nosso pecado. Ela revela o quão pecadores nós somos. Mas depois que você descobre que você é pecador, você precisa de um Salvador. Você precisa de libertação. Você precisa de liberdade. E essa liberdade só é encontrada no Evangelho, que é a obra de Deus realizada pelo seu Filho, lá na cruz do Calvário. O que é o Evangelho? O Evangelho é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é uma crença correta numa obra que Deus fez por você e que nenhum homem conseguiria fazer, nunca por si mesmo, porque nunca houve nenhum homem perfeito que poderia ser a justificação perfeita pelo pecado. Olha, quando nós falamos essas coisas, meus irmãos, nós não estamos dizendo que o pecado, seja algo superficial. Não, o pecado é algo terrível. Mas o pecado é algo que foi resolvido em Cristo Jesus. Mas eu digo para você que o pecado é algo terrível, que o próprio Deus teve que se fazer gente para resolver o problema do pecado. Mas foi resolvido. Agora não tem mais condenação sobre a sua vida. Por isso você precisa se cingir, pegar esse cinto, né? E apertar na sua cintura com a verdade do Evangelho. Paulo fala lá em Gálatas 2,14 também, que a verdade é a verdade do Evangelho. Para que os soldados usavam cinto? Eles usavam um cinto de couro onde eles prendiam a espada e as pequenas adagas. Ou seja, tudo tem que ser acessório, preso nessa verdade do Evangelho da graça de Deus. Percebe? Então o Evangelho é esse cinto que você deixa apertado, que dá essa firmeza, aonde você pode pendurar esses outros acessórios da batalha. Então tudo tem que estar anexado ao Evangelho. Nada pode estar em discordância com o Evangelho. Entende? Então cingir-se com a verdade é cingir-se com o Evangelho, porque o Evangelho é a verdade. Amém. Depois o texto diz em seguida, né? Lembrando que a gente está seguindo aí a sequência de Efésios 6, a partir do verso 14. Depois a Bíblia diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Segunda peça, a armadura. Da armadura de Deus. Você se veste da couraça da justiça. O que era essa couraça? Ela era para proteger o seu peito. Amém? Uma couraça, protegia aqui o seu peito, né? Então, qual que é a intenção do diabo? É que as setas malignas dele venham para atingir o seu coração. Seu coração com o quê? Condenação, com culpa. Entende? Dizendo que você é indigno, dizendo que você não tem acesso a Deus coisa nenhuma, dizendo que você é um pecador e que não tem jeito para você, e que você é um pau que nasceu torto e que nunca vai se endireitar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O carpinteiro de Nazaré, ele está indo ao seu encontro, e não há pau torto que ele não consiga endireitar, de graça, não pelo seu merecimento, mas por uma obra que é completa dele. Afinal, ele é o carpinteiro, você é apenas o pau que está sendo moldado pela graça dele. Amém? É o carpinteiro que faz a obra na madeira, não é a madeira que faz a obra em si mesmo. Entende? Então é outro, e é o Senhor que está fazendo essa obra em você. Então, lá em 1 João capítulo 3, no final está escrito que nós percebemos a acusação, sabe aonde? No coração. 1 João 3, né, do verso 20 em diante, depois você observa. Então, uma vez que o coração é atingido com condenação, nós temos dificuldade de ter comunhão com o Senhor. Por isso que é vital você estar vestido com a couraça da justiça. Isso protege o seu coração, porque quem está acusado, ele não consegue se relacionar, ele não se aproxima, ele fica distante. É ou não é assim? É igual, por exemplo, quando eu chego lá em casa, eu tenho uma cachorrinha. Eu não, minha esposa e minhas filhas têm, né? Eu só sustento ela, dou comida para ela, mas eu não tenho não, é delas. Só que por incrível que pareça, ela gosta mais de mim, é impressionante. Não sei porquê. Eu chego em casa e ela vem toda serelepe, vem pulando e faz aquela festa e fica em pé, sabe, querendo brincar alguma coisa. Isso é o normal. Só que às vezes eu chego em casa e ela se esconde. Você vê como é que até um animal fica culpado e condenado, né? Você vê como é que o diabo não poupa ninguém. Até o cachorro, né? Não é à toa que o diabo quis ir lá para dentro dos porcos, né? Pega até bicho. E aí o que acontece? Por que às vezes eu chego e ela se esconde? Aí eu já sei. Ela fez alguma coisa errada.
Entendeu isso? Então, enquanto existir condenação e culpa, você é como a minha cachorrinha. Você quer se afastar, você quer se manter longe. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe uma couraça de justiça que é dada de graça para você. Não é pelo seu merecimento, é um dom de Deus. Porque Deus sabe que você nunca seria capaz de comprar essa justiça, de provar essa justiça. Por isso que essa justiça é presente. Não depende de você merecer, depende do Evangelho, da obra de Cristo Jesus. Então o que é essa justiça? Essa justiça certamente não é a justiça da obediência dos mandamentos da lei, claro que não. É a justiça da fé, é a justiça de Cristo que nós recebemos como esse dom, como esse presente. Então você precisa declarar continuamente, meu irmão, que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso você nunca deve chegar na presença do Pai confiado em algum merecimento, não. Você chega sempre confiado no Cordeiro de Deus que tirou o seu pecado. Você chega sempre confiado no nome de Jesus. Por isso que você ora em nome de Jesus. Porque você chega como representante dele, vestido dele. Amém? Olha o que diz lá em Filipenses 3:9. Esse é um texto importante. Filipenses 3:9. É impressionante. Filipenses 3:9, olha lá. E ser achado nele. Amém? Conseguiu colocar aí na tela? Isso é muito importante. E ser achado nele em Cristo. Já pensou? Ser achado em Cristo. Alguém está procurando você? Já pensou? Você está me procurando? Tô. Vai até Cristo. Eu estou lá, estou nele. Ser achado nele. Isso é impressionante, amém? Esse é o seu endereço, Cristo. Eu estou nele. Ser achado nele. Não tendo justiça própria. Percebe? Não tendo justiça própria. Você não prova nada de si mesmo. Entendeu? Você reconhece, você não é capaz disso. Realmente eu não tenho justiça em mim. Eu sou injusto, eu peco. Entende? Em mim mesmo eu não sou inocente de coisa nenhuma. Já cometi vários pecados. Então, não tendo justiça própria, que procede de lei. Tá vendo? Quem vive na justiça própria, quer provar coisa, procede da onde? Da lei. Da lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual justiça que você acha que é maior e mais poderosa, meu irmão? A que procede de você ou a que procede de Deus? A que procede de você, depende de você provar pelo seu bom comportamento. Mas a que procede de Deus, depende de você crer na obra que Cristo Jesus fez de uma vez por todas por você. A mais poderosa é a mais simples de você viver, é pela fé. Por isso, entenda uma coisa, vou te dizer algo, talvez pode escandalizar alguns, mas creia em mim, essa é a verdade. E isso que eu vou dizer para você fazer é o início da sua libertação. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Mesmo quando você falhar, mesmo quando você tiver acabado de pecar, sabe o que você vai fazer? Você vai erguer a sua voz com toda ousadia. Sabe, de preferência, se você estiver num lugar aberto, você vai olhar para o céu e vai dizer em voz alta, sabe? O seguinte: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, mas eu acabei de aprontar, acabei de errar, acabei de falhar. Pois é nessa hora que você precisa dessa verdade, para guardar o seu coração. Porque é pela revelação dessa verdade que você vai descobrir a sua libertação de todo o pecado. Porque a força do pecado é a lei. Entende? Agora você vence o pecado é pela graça. É por querer receber sem merecer. Entende? Amém. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Depois você pode conferir. Por isso seja consciente da sua justiça pela fé. Isso é uma couraça. Isso é algo que protege esses órgãos vitais da sua vida. É a couraça da justiça. A justiça é um presente. Você foi feito inocente de graça, sem merecer. É a justiça da fé. Você crê, eu sou justo, eu sou inocente, não tem condenação sobre mim. Isso protege você como uma couraça. Protege o seu coração, os órgãos vitais do seu organismo. Você precisa dessa couraça. Apenas receba. E quando você crê, você está vestido dessa couraça. Amém. Terceiro lugar, nós temos que calçar também os nossos pés para a batalha. Você não pode ir para a guerra descalço. Não é verdade? Já pensou você ir para a guerra descalço? Então não é possível você vencer uma batalha assim. Você tem que estar bem calçado. Sabe uma coisa que os soldados cuidam muito bem durante a batalha? Dos pés. Não sei se você sabe disso. Eles têm que tomar cuidado, né, com os pés molhados, encharcados, trocar de meio, senão dá bolha. Senão o soldado não consegue marchar. Como é que ele vai atacar o inimigo? Então é muito importante você calçar os seus pés. Com o quê? Diz a palavra, que a gente está seguindo aí de Efésios 6. Com a preparação do
evangelho da paz. Tá bem? Tá vendo? Então aqui já fala de maneira mais clara, mas é tudo sobre o evangelho. E aqui fala do evangelho da paz, está falando de um aspecto do evangelho. Então os pés aqui apontam para o fundamento, para a firmeza do combate. Entende? Se você está com os pés firmados em algo, você está mais pronto para enfrentar uma luta, uma guerra. Então, o que dá essa firmeza a você? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Se você está em paz com Deus, meu irmão, você enfrenta tudo e todos em paz. Porque você está seguro. Eu estou em paz com Deus, não tem mais culpa. Se eu estou em paz com Deus, Ele é por mim, Ele não é contra mim. Ele está do meu lado, Ele não está do outro lado. Entende? Ele está no meu time. Percebe? Então você está em paz, você fica firme. Amém? Fica firme no seu fundamento. Então é a paz que temos, essa paz, por causa da verdade do evangelho, que os nossos pecados já foram perdoados e todas as nossas dívidas foram quitadas diante de Deus. Esse é o evangelho da paz. Ele não depende de você, depende somente de Cristo. Não se trata do quão mal nós somos, mas do quão bom Ele é. Não depende do quanto você é fiel, e sim do quanto Ele é fiel. Não depende da sua obediência, mas da obediência de Cristo Jesus. Então não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, com a obediência dEle, com a fidelidade dEle, com a bondade dEle, na sua direção, a seu favor. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 19, 4 e 5, olha só o que diz. Importante abrir esse texto, colocar aí na tela da nossa transmissão, no Instagram e no YouTube. Tem quantos minutos ainda no Instagram aí restantes? Só para eu saber. 23, ótimo. Então, olha só, por isso que Paulo, ele diz que nós temos que trazer todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Eu quero falar para você de uma maneira que talvez você também nunca percebeu. Quando fala trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, muita gente pensa que é forçar o seu pensamento para obedecer a Cristo. Pensamento obedece ao rebelde. Obedece a Cristo Jesus. Não, vamos ler aqui o texto, vamos lá, 2 Coríntios 19, 4, está escrito: porque as armas da nossa milícia, olha só, né, Paulo falando aqui de guerra, não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Como assim, pastor? O que você deve ter como pensamento é que Cristo obedeceu. Você tem que lembrar o seguinte: Jesus já obedeceu a lei por mim. Jesus já cumpriu todos os mandamentos da lei. Então se Ele fez por mim, eu estou em paz com Deus agora. Amém? É assim que você calça os seus pés, o entendimento completo e correto da verdade do evangelho. Então somente o crente que tem paz com Deus consegue ficar firme, de pé no dia da batalha, no dia mau, que vem contra todos. Porque se você está no meio da batalha, no meio de uma guerra, e nem com Deus você está em paz, aí você está perdido, irmão. Aí você pensa, mas pelo amor de Deus, o diabo é contra mim, as pessoas ao meu redor se levantam contra mim, e nem com Deus eu tenho paz. E aí? Você vai desfalecer, você vai desistir, você vai desesperar, você vai surtar. Para onde é que você vai? Não tem para onde ir. Então somente o crente que tem paz com Deus consegue ficar firme, de pé, com pés firmes, que estão calçados com a preparação do evangelho da paz. Você está calçado, quem tem pé firme está pronto para a guerra. É como se você estivesse de pé, sabe, com a base firmada, entende? Para poder enfrentar, atacar e também poder defender. Agora, eu não estou dizendo você ter paz com homens. É possível que você perca a paz, de repente, com algumas pessoas dessa terra, por várias razões. Mas com Deus é possível você ter uma paz permanente, sempre na presença de Deus. Por isso, quando você crê que você foi justificado, você tem paz para com Deus. Então nós temos paz porque sabemos que não tem nenhuma condenação. Agora, ninguém pode sentir paz se ainda viver debaixo de acusação e condenação na sua mente. Entende? Por isso que é importante você ter a crença correta, meu irmão, a crença do evangelho. É o evangelho que calça os seus pés para você viver em paz. Então, quanto mais provamos da graça, mais vencemos o medo, a condenação, e assim vivemos em paz. Olha só o que diz lá em Lucas 10, 19, para a gente encerrar, amém, essa terceira parte da armadura. Lucas 10, 19. Olha só que maravilha. Eu acredito que você vai ler agora com um novo entendimento essa afirmação. Jesus dizendo, Lucas 10, 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por que não vai causar dano? Porque você está em paz na presença de Deus.
Então você está protegido, seus pés estão guardados. Então você pode pisar na cabeça da serpente com os pés que estão guardados pela preparação do evangelho da paz. Amém. Quarta parte da armadura de Deus. Amém. Voltando lá para o texto, de Efésios 6. Eu não sei qual verso nós estamos agora, quando fala aí, embraçar sempre o escudo da fé. Qual que é? Os irmãos estão acompanhando aí no texto bíblico ou não? Abre a Bíblia aí, irmãos. Os irmãos querem só olhar o esboço que eu estou falando, né? Abre a Bíblia, cadê? Os irmãos estão com a Bíblia aí. Qual que é a parte que está falando? Embraçando sempre o escudo da fé. Efésios, não. Então, 6:18. Abre aí, estou perguntando para os irmãos. Esses irmãos, eu tinha que ter aberto na Bíblia aqui, estou entendendo. Efésios 6, do 14 ao 18. Alguém conseguiu encontrar aí? Verso 15 ou 16? 16, ok. Então vai colocando, deixa aí sempre nesse texto de Efésios 6 e vai colocando o verso para os irmãos observarem aí. Eu não anotei aqui o verso, isso é importante, Embraçando sempre o escudo da fé. Amém? Então essa quarta parte da armadura de Deus. Então o que é esse escudo da fé? Por meio do escudo da fé que nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados é inflamar de fogo. Entendeu isso? Então existe um poder no ataque do maligno. Existe um poder de fogo contra você. Entende? Então essas flechas inflamadas, como que elas se manifestam de maneira prática? Eu vou dizer para você. Elas se manifestam através de pensamentos de desqualificação. Entende? Então todo o tempo o inimigo mostra que nós não fizemos isso, não fizemos aquilo, que você não está qualificado por aquela razão, pelo outro motivo, que você está muito distante do padrão de Deus, e que você nunca vai conseguir responder a Deus, e que você nunca vai ser completamente aceito por Deus, e que você nunca vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Então veja, isso tudo, meu irmão, que parecem pensamentos que não têm tanto poder, isso é flecha de fogo contra você. E o que você faz então? Você embraça o escudo da fé. Da fé, entende? E veja que toda a armadura ela está relacionada a uma fé correta. Então é quando nós cremos corretamente que nós podemos resistir ao maligno. Só que essa fé aqui não é o ato de crer, mas é o conteúdo da sua fé. Qual é o conteúdo da sua fé? Qual é o conteúdo da sua crença? Entende? Se o conteúdo da sua crença não está de acordo com o evangelho da graça de Deus, então você está sem o escudo. E você acaba sendo atacado com esses dardos cheios de fogo do maligno que vem na sua direção. Que são justamente esses pensamentos de culpa e de condenação, falando a respeito dos seus defeitos, das suas falhas, das suas fraquezas, das suas inconstâncias. E aí você não vence, porque você está sendo atacado, e aí você é enfraquecido, e aí você fica desanimado, e aí você fica abatido, e até mesmo deprimido. Então você tem que tomar de volta, meu irmão, o seu escudo da fé. Mas é o conteúdo da fé. Conteúdo da sua fé. Por isso que lá em Judas, no capítulo 1, verso 3, coloca aí por favor. Judas 1:3, amém? Aí no finalzinho do Novo Testamento. Olha só o que está escrito, conseguiu encontrar aí? Está escrito: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos ao quê? Olha só o que ele diz: a batalhardes diligentemente. Pelo quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas está falando aqui, fala: gente, eu entendi que eu preciso de fazer uma guerra, fazer uma batalha, de empenhar a minha vida para defender essa fé, para defender o evangelho da graça de Deus, que é o que nós temos feito, meus irmãos. Olha, não pense, meu irmão, você não tem noção, tanto de irmão da igreja, que ao longo do tempo, desde que, não sei nem quantos anos que tem, que eu estou pregando só o evangelho da graça de Deus, como o pastor Luiz, como meu pastor, tanto de irmão que vem conversar comigo, fazendo abordagens, falando: pastor, mas tem outro assunto, pastor, mas tem essa outra questão, pastor, mas tem mais não sei lá o que. Eu entendo Judas, entendeu? E aí eu estou batalhando diligentemente por essa fé com os irmãos, insistindo, pregando, só essa mensagem, porque essa é a mensagem da nova aliança, não tem outra. Entende? Para poder preparar a fé dos irmãos. E aí,
Graças a Deus, que vez ou outra vem alguns irmãos depois arrependidos para contar para pastor, olha, eu entendi, não tem outra pregação mesmo não, é essa, continua, é isso aí, agora eu entendi, graças a Deus o Senhor continuou, né? Tipo assim, em outras palavras, eu fico às vezes até vendo alguns irmãos ouvindo, é como se estivesse dizendo o seguinte, pastor, graças a Deus que você não me ouviu naquele dia e continuou pregando a mesma coisa, porque agora eu entendi que disso depende a minha vida. Por quê? É escudo, é proteção para você, a fé correta, a fé do Evangelho. Amém? Então a questão da fé, o justo vive pela fé, é pela fé, não é fé na atitude de ter uma fé, no sentido de crer somente por algo extraordinário, mas é o conteúdo da sua fé, o conteúdo da sua crença, entende? Todo o conteúdo, né? A sua fé está firmada em quê? Tem que estar no Evangelho. Por isso, é impressionante, em nenhum momento o Senhor Jesus exigiu que as pessoas tivessem um bom comportamento antes de fazer um milagre. Sempre o que era esperado era o quê? Fé, somente pela fé. Então as pessoas que vinham até Jesus, com certeza tinha problema, tinha pecado. Jesus nunca falou para eles, ó geração de comportamento errado. Não, o lamento de Jesus foi por uma geração de uma pequena fé, ou seja, de um escudo pequeno. Mas pastor, como é que eu faço minha fé ficar grande? Com o Evangelho, essa que é a grande fé. Por isso que a gente está aqui todos os dias com esses elementos do Evangelho, tá bem? Vamos lá agora para o quinto elemento da armadura. Então agora deve estar o que? Verso 16 ou 17, daí, quando fala do capacete, verso 17. Aí diz, tomai também o capacete da salvação. Meu Deus do céu, isso aqui é importante, mas eu fico pensando, é tanta coisa para falar aqui, eu fico desesperado às vezes, sabe, quando eu estou compartilhando com os irmãos. Porque veja bem, o que é o capacete da salvação? O capacete coloca na cabeça, você sabe, né? Agora entenda, o que é isso? O capacete da salvação. O capacete da salvação é a certeza da sua salvação. É você estar seguro nessa verdade. Crente que oscila entre estar seguro da salvação, depois duvidar da salvação, hoje está salvo, amanhã perdeu a salvação, ele está tirando e colocando o capacete no meio da batalha, vai tomar um tiro na cabeça, vai tomar uma flechada do diabo na cabeça, porque tirou o capacete. Por isso, no momento que você duvida da sua salvação, meu irmão, todas as outras partes da armadura perdem a utilidade. Você percebe? Sabe, nos exércitos modernos hoje, qual que é a grande defesa? Qual que é o grande equipamento de defesa? É justamente o capacete, já viu? Quando os soldados vão para a guerra, enfrentamento mesmo, normalmente eles têm roupas normais hoje em dia. Mas o capacete está lá, tá ou não está? Tá. Precisa do capacete, percebe? Porque o capacete, se você sofre um ataque na cabeça, todo o corpo sofre. Entende? Se você tocar a cabeça de alguém, sabe, e provocar um golpe poderoso na cabeça de alguém, não adiantou nada o restante da proteção, percebe? Por isso que a gente está afirmando aqui para você, que quando você duvida da sua salvação, todas as partes da armadura perdem a utilidade. Se você perdeu o capacete, o que adianta a espada? O que adianta a couraça? Do que adianta os seus pés calçados? Não adianta nada. Então você tem que estar convicto disso. Então a palavra de Deus, ela fala de maneira muito clara a respeito dessa convicção que você tem que ter. E eu sei que às vezes tem irmãos que falam assim, pastor, mas a Bíblia também fala da esperança de salvação. Vou ler com você. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5:8. Olha só o que diz. Nós, porém, 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Agora entenda uma coisa, meu irmão, a esperança, isso é uma expectativa segura. Não é uma expectativa incerta, entende? Então a esperança da salvação é aquela convicção de que o Senhor é por você, de que o Senhor te livra, que você já está com o seu nome escrito no livro da vida, entende? O Senhor Jesus, ele fez promessas poderosas, ele falou que ninguém pode nos arrebatar da mão dele, você está seguro na mão dele. E meu irmão, Deus, como um bom pai, é ele que te dá a garantia de que você está seguro. É igual eu me lembro, quando as minhas filhas eram muito pequenas, hoje elas já são moças já. E uma coisa que acontece com toda criança, eu acho que é um sistema automático de reação emocional, de reação mental das crianças. Quando elas conseguem perceber um ambiente muito grande, aciona nelas a vontade de sair correndo. É uma coisa impressionante, toda criança nasce assim. Não interessa, qualquer criança. Igual no prédio da igreja, quando está tendo culto aqui presencial, que eu espero que a gente volte em breve, em nome de Jesus, acaba logo essa quarentena, só esperando o governo decidir isso, e desde já eu te digo que eu não concordo com isso também, que esse negócio dessa quarentena é do jeito que está,
Mas enfim. E aí quando a gente acabava o culto aqui, empilhava as cadeiras, aí fica aquele espaço grande do auditório. O que você acha que as crianças começam a fazer? Correr de um lado para o outro. Só que o seguinte, quando eu ia no shopping, minhas filhas muito pequenas, né, naquela época que poderíamos ir também, né, não pode ir também. Aí o que acontece? Quem que você acha que segurava mais forte na mão do outro? Minha filha que segurava forte na minha mão ou eu que tinha que segurar forte na mão dela, para ela não fugir? O que você acha? E outra coisa, se minha filha saísse correndo e se perdesse, e o segurança achasse minha filha, você acha que o segurança iria responsabilizar minha filha por isso? Ou ele deveria responsabilizar o pai por ter perdido a filha? O que você acha? Iria responsabilizar o pai. Vai falar o seguinte: pai, você é muito irresponsável. Não é verdade? Então entenda uma coisa, meu irmão. Você está seguro nas mãos de Deus, não é por causa da força da sua mão segurando a mão dele, mas é por causa da força da mão dele segurando a sua, e ele prometeu que não vai soltar. Foi isso que Jesus disse lá em João 10: ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Entende? A questão é a força da mão dele segurando a sua, e ele falou: ninguém pode tirar da minha mão. E Paulo diz lá em Romanos 11, 28 e 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Paulo também diz lá em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entende? Se a salvação é o dom, e o dom não revoga, você não perde a salvação. Se você perde a salvação, você perde a cabeça, meu irmão, você perde o capacete. E se você atacar da cabeça, toda a armadura perde o seu propósito. Por isso que é estranho, sabe, essa realidade, tanta gente em dúvida a respeito da sua salvação. Você pode ter segurança da sua salvação hoje. Basta você se render e confiar no Evangelho da graça de Deus. Se Jesus foi à cruz pelos seus pecados, Ele resolveu o problema de todos os seus pecados, inclusive seus pecados futuros. Então não há como você perder a sua salvação, porque é Ele que segura ela por você. Se foi você que se salvou, aí sim pode ser perdida. Mas se foi Ele que te salvou, não tem como ser perdida. Ele fez uma obra completa e perfeita. Por isso que a cruz não é repetida. Nós apenas lembramos daquilo que Ele já fez. Amém. Bem, e a sexta parte da armadura é a espada, né? A gente está no verso qual agora? É o 18? A espada, 17 ainda, né? Que fala da espada do Espírito. Então a espada do Espírito é o que? É a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito, amém? E aqui no original a palavra é rema, que significa a palavra viva, liberada a nós pelo Espírito. Então a palavra escrita, ela é a palavra logos. Uma coisa é você ler a letra da Bíblia, outra coisa é Deus falar com você aquela letra da Bíblia naquele instante, que é uma palavra viva que aquece o seu coração. Esse é o rema, entende? Então isso que é a espada, amém? Por isso que Jesus ele disse, né, que as palavras que eu tenho dito são espírito, são vida. Então o que Jesus usou para vencer o maligno na tentação lá no deserto? Foi uma espada. Que isso, pastor? Não estou lembrando da espada. Ele usou a palavra viva. Ele sempre respondeu o acusador com a palavra. Mas não é simplesmente a letra da palavra, mas é a palavra viva que você creu, que aquece seu coração e que você declara. Essa é a espada do Espírito. Essa é a sua arma de ataque. Você percebe? Uma parte dos momentos são armas de defesa, mas essa de ataque. Declare a palavra. Por isso que é importante você meditar a palavra. Por isso que todo dia a gente tem um versículo bíblico e tem uma confissão para declarar. A gente está usando a espada do Espírito. Amém? Então o que é a espada do Espírito? É quando você confessa a palavra, declara a palavra. Coloca em Apocalipse 12, 11, por favor. Apocalipse 12, 11, olha só o que diz. Apocalipse 12, 11. Está escrito: eles o venceram o inimigo, por causa do sangue do Cordeiro, amém, relacionado ao Evangelho. Depois o quê? E por causa da palavra do testemunho. O seu testemunho é a palavra viva de Deus na sua boca. E assim você vence o inimigo. Assim que o Senhor Jesus venceu o diabo lá no deserto, é assim que você vence o diabo nesses dias de batalha, amém? Com a palavra viva na sua boca, em nome de Jesus. Só que aí no final, né, agora no verso 18, se eu não me engano, que fala que você deve estar orando em todo o tempo no Espírito. Está no verso 18 já, pastor Ronaldo? Ótimo, agora está no 18. Estou tentando falar 18 toda hora aqui, né? Então veja, a maneira que você veste todas as peças da armadura é como se Paulo estivesse explicando aqui agora. Você veste todas as peças da armadura é orando no Espírito. A grande questão é, o que significa orar no Espírito? Eu vou dizer para você, orar no Espírito é orar em línguas estranhas. Orar no Espírito. Então Paulo diz que esta é a armadura de Deus. Só que olha que interessante, vamos abrir lá em Isaías 59, verso 17, por favor. Isaías 59, 17.
Lá em Isaías 59, nós temos uma descrição também da armadura de Deus. Veja como é que a palavra de Deus é perfeita, né, completa e está em concordância. Isaías 59, 17, olha só o que diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, não a Sinai, amém? Sião, monte da graça. E os de Jacó se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Olha só o que diz o Senhor: o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre. Amém? Então você vê aqui que Isaías faz uma citação de todos esses aspectos da armadura. Só que no verso 21 ele fala que essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor: o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela. Então entenda, aqui está falando justamente da relação da nova aliança, que é a palavra e o Espírito. Amém? Então a nova aliança está completamente relacionada com o Espírito que nos foi dado. E a palavra que ele pôs na nossa boca, de acordo com o contexto, só pode ser aquela que vem do Espírito. Qual que é a palavra que vem do Espírito? Qual que é a palavra que o Espírito Santo enche a boca do crente na nova aliança? São as línguas. No Velho Testamento houveram muitos milagres, mas nunca o de falar em línguas no Velho Testamento. Esse é um sinal distinto da nova aliança. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 11, 26. Olha só. Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: verá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então veja, a aliança do Senhor é tirar os pecados. Quando Pedro, por exemplo, pregava lá na casa de Cornélio e falou que os pecados foram perdoados, o que aconteceu em seguida? O Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso a oração em línguas é a oração no Espírito. Olha só o que Judas diz, capítulo 1, verso 20. Vamos voltar lá para Judas. É o último texto que eu quero abrir com você, antes da gente tomar a ceia do Senhor. Amém? Judas 1, 20. Quero lembrar você que nós estamos orando todo dia em 3 horários. Amém? No jejum, 7h30, 4h30 e 8h30. Amém? Não vai dar tempo da gente orar hoje, mas a gente tem orado aí 3 vezes no dia já durante o jejum. Judas 1:20 está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como, Judas? Alguém poderia perguntar. Ele diz: orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Então, o que é? Como é que você edifica a sua fé? Orando no Espírito Santo, orando em novas línguas. Amém? Por isso, da importância de você ser cheio do Espírito Santo. E todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, desde os primeiros lá em Atos dos Apóstolos, eles oravam em novas línguas. Paulo falou que ele orava em línguas mais do que todos. Quer saber o que o homem de Deus mais usado no Novo Testamento fazia mais do que todo mundo? É o que ele disse: ele orava em línguas mais do que todos. Por isso ele foi o que mais plantou igrejas, ele foi o que mais escreveu livros do Novo Testamento, ele foi o que trouxe mais clareza da graça do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele orava em línguas mais do que todos. Quando você ora em línguas, você está se apropriando de todas as verdades, de cada um desses elementos da armadura de Deus na sua vida. A armadura de Deus na sua vida se trata do Evangelho. E quando você se veste dessa armadura, dessas verdades do Evangelho da graça de Deus, você está pronto, enfrenta a guerra e permanece inabalável. Amém? Por isso, pegue o pão aí na sua casa, por favor. Nós vamos orar declarando, amém, com esses elementos que representa a nova aliança. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou dizendo que creio e que recebo tudo aquilo que Jesus fez por mim e que é anunciado através do Evangelho. Essa é a minha comida, e quando eu me alimento, creio e recebo essas verdades, eu me visto completamente da armadura de Deus e permaneço inabalável no dia da batalha, no dia da guerra, em nome de Jesus. Amém?
Erga o cálice, diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança eterna, feita no sangue de Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu não vivo mais segundo a antiga aliança, mas eu vivo na nova aliança, da graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, da obra de Cristo. Ao declarar a minha fé, o verdadeiro conteúdo da fé do Evangelho, eu me aproprio e me revisto de toda a armadura de Deus, que são as verdades do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nós vamos encerrar então agora, tomando a ceia do Senhor, comendo o pão e tomando o cálice. E assim que você estiver fazendo isso, apenas esteja confessando: Senhor, obrigado, porque pela crença correta no Evangelho da Tua graça, eu estou vestido, completamente protegido pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra, que é viva, a palavra da graça da nova aliança. Amém? E eu faço um apelo, sabe, para que você invista tempo, todos os dias, de oração em línguas. Ore em línguas. E quando você ora em línguas, o seu espírito ora de fato. É o Espírito de Deus unido ao seu espírito, orando segundo a vontade do próprio Espírito de Deus, que é o coração de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e até amanhã.